Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram essa semana 16, semana natalina de futebol americano? Como foi seu time? O meu, infelizmente, se deu mal. O Grinch passou no Natal de São Francisco, mas aí são os 15, vamos falar sobre o jogo mais pra frente. E como foi seu time? Como foi o seu final de semana? Como foi o seu Natal? Diga aí nos comentários, aproveita, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Fizeram tudo isso? Estão prontos? Simbora pro vídeo? Solta a vinheta! Vamos começar essa semana de destaques falando aí de Bengals e Steelers. Bengals e Steelers foi um jogo onde provavelmente a gente possa ter visto que aquela bela carruagem chamada Jake Browning se tornou abóbora novamente. Porque ele jogou mal, muito mal. Né? Parece que acabou o encanto de Jake Browning. Os Bengals jogaram praticamente sem jogo terrestre, né? Foram apenas 59 jardas. Browning lançou aí 28 de 42 passes, 335 jardas e um touchdown, números até bons. O problema vem depois, 3 interceptações, o que não vinha acontecendo até então. Quando começaram a dar uma resposta, né, já estava 24-0 no intervalo, e aí já tomaram outro TD, virou aí 31-8 no terceiro tempo, e aí o negócio desgastou. Já do outro lado, né, pelo lado dos Steelers, a sorte parece ter se apossado de Mason Rudolph, que além de anotar aí 17 passes completos de 27, 290 jardas, 2 touchdowns, ainda contou com um bom jogo terrestre do seu lado e um George Pickens bem inspirado que teve 4 recepções, 195 jardas e 2 TDs anotados. O moleque tava bem aí pra caramba, né? Estava bem desperto, estava bem atiçado. Será que agora dá para afirmar que a saída de Matt Canada surte um pouco mais de efeito? Até mesmo porque, querendo ou não, o jogo terrestre, que era um grande fracasso na era Matt Canada, parece que mesmo nos jogos que os Steelers perderam nesses últimos tempos aí, vem aparecendo com um pouco mais de volume. O próprio Najee Harris, que era uma âncora correndo em campo, parece estar um pouco mais solto, um pouco mais leve. Não vou dizer que ele vai se tornar o melhor running back da liga. Talvez, quem sabe, no futuro, mas hoje em dia não. Mesmo assim, ele já não parece correr com um saco de cimento nas costas. Ele parece estar um pouco mais à vontade com o novo esquema de jogo, ou com o atual esquema de jogo colocado pelo atual coordenador ofensivo. Agora, Bengals e Steelers estão empatados em 8-7 na divisão AFC North e a briga pelo Wild Card está mais apertada do que se esperava na divisão. Será mais do que se esperava? Não, acho que até se esperava muito mais apertado do que está agora. Mas, querendo ou não, quem esperava um Bengals muito capenga, apesar da sovada de 34-11 que levaram dos Steelers, eles estão ainda aí buscando por Wild Card. E aí você, o que acha? AFC Norte consegue mandar mais de 1 ou 2 times para a pós-temporada? A princípio, Ravens e Browns. Será que mais um encaixa aí? Vamos aguardar as últimas 2 semanas para ter certeza total disso daí. Outro jogo de destaque aí aconteceu lá em Minnesota e os Lions mandaram bem contra os Vikings. 30 anos, são 30 anos de espera para vencer novamente a divisão. Fazia 30 anos que os Lions não ganhavam uma divisão. Já tinham ido para a pós-temporada, mas o Wild Card, não venceram nenhum jogo depois disso. 30 anos sem vencer a sua divisão. E detalhe, é a primeira vez que eles vencem a AFC North na história. Porque em 93, a última vez que eles venceram a divisão, era eu falei AFC, não, é NFC. Eles venceram a NFC Central, que não existe mais. Até porque a NFL era diferente, tinha apenas 28 times, eram 3 divisões por conferência, era mais bagunçada, vamos dizer assim. E dessa vez, desde 2002, quando a liga se tornou mais homogênea, com 4 divisões equilibradas, com 4 times cada uma, ou seja, 32 times ao todo, eles nunca tinham vencido a divisão. E festejaram pra caramba, mais do que merecido. Pra se ter uma ideia,
Eu tinha 8 anos nessa época, nem conhecia futebol americano ainda. Faz tempo, hein? Só que vamos lá, não foi aquele jogo perfeito. Ok, o jogo foi em Minneapolis. Ok, o jogo era divisional. Mas não pode sofrer para vencer um time que está sendo capitaneado por Nick Mullens. Tá certo, foi até um bom jogo do quarterback dos Vikings. Só que, mesmo anotando aí 22 passes completos de 36, 411 jardas e 2 touchdowns, Mullens ainda lançou 4 interceptações. Aí a coisa desanda. Sem jogo terrestre ainda, pior, a coisa fica mais complicada, porque mesmo que Mullens estivesse por um tempo aí fazendo um bom jogo, vai chegar uma hora que sobrecarregar o quarterback de, vamos dizer assim, qualidade duvidosa, vai fazer com que seu time acabe sofrendo com turnovers, que é o que aconteceu nesse jogo. Foram apenas 17 jardas corridas dos Vikings contra 143 do Detroit. Olha a diferença. Para se ter uma ideia, com essa ajuda terrestre, Jared Goff lançou aí 30 de 40 passes, 257 jardas e um TD que foi anotado aí por Amon-Ra St. Brown, que também teve 106 jardas anotadas aí. Além disso, dentro do jogo terrestre, supremacia de Jahmyr Gibbs, que anotou aí 2 touchdowns. Olha como a situação é bem distinta quando você equilibra os dois lados da força aí no ataque. Agora, os Lions precisam estabilizar positivamente a sua defesa e também o seu ataque, porque eles acabam variando de um jogo para outro, às vezes dentro do mesmo jogo, para ter sucesso também na pós-temporada. Vamos aguardar, porque a classificação já está garantida. Só falta agora a gente esperar ali, segunda semana de janeiro, para ver como que começam os times do Wild Card, para depois a gente ver aqueles que vão folgar na primeira semana jogando no Divisional Round. Ansioso, hein? Quem diria que eu ia dizer que esse jogo seria um destaque até positivo, pelo menos para um dos lados, porque eu esperava que fosse um dos possíveis jogos da partida, e até que se encaminhava para isso, só que só para um lado do campo, porque os Patriots jogaram muito bem, principalmente durante os 3 primeiros quartos. Mesmo começando o primeiro quarto perdendo de 7-0, não estavam jogando mal. E principalmente no terceiro quarto, foi assim a supremacia do time da Nova Inglaterra, que marcaram aí 20 pontos. Um desses TDs ainda foi retorno de fumble durante o kickoff. Foi um kickoff confuso. O cara já cometeu um muff punt, que ele soltou a bola, mas ainda conseguiu recuperar. E durante a sua corrida, em vez de proteger a bola, ele deixou a bola meio solta no braço, levou um tapa na bola. A bola caiu, o time recuperou. Ponto para os Patriots, após terem marcado um touchdown. Aí com Bailey Zappe anotando aí um lançamento para o mesmo. E falando em Bailey Zappe, é aquela pulguinha atrás da orelha, todo mundo com aquela história de Brock Purdy, coisa e tal, blá 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 blá. E ele está levando muito bem o time. Mesmo em alguns momentos de derrota, durante esse período que ele vem como titular do time, ele não tem jogado mal. Para você ter uma ideia, nessa partida ele lançou 25 passes completos de 33 tentados, 256 jardas e anotou aí 2 touchdowns. O jogo terrestre não foi bom para nenhum dos times, foi 59 jardas para a Nova Inglaterra, 83 para Denver. Apesar disso, talvez quem tenha sentido muito mais a falta do jogo terrestre tenha sido justamente o Denver Broncos, porque foi justamente os Broncos que esqueceram de jogar por praticamente 3 quartos, mesmo tendo aberto o placar no primeiro quarto com 7-0. Nessa situação, parecia que eram os Patriots que eram naturais de Denver, que estavam acostumados a jogar na altitude. Altitude, 1 milha de distância, mas para eles faz diferença. Mas mesmo assim, a impressão que passava é que quem estava jogando em casa eram os Patriots. E não se enganem com os números de Russell Wilson. Ele lançou aí 25 passes completos de 37, 237 jardas e 2 touchdowns. Porém, a ampla maioria desses números vieram no último quarto. Para você ter uma ideia, ele passou de fato das 200 jardas já no último quarto, o que é demais, porque se ele tivesse jogado assim, pelo menos boa parte dos outros 3 quartos, talvez o time tivesse até vencido. Mas não foi o que aconteceu.
Parece que o time de Denver, no caso aí também o Russell Wilson, que não está certo, não está com aquele baita braço que ele tinha antes, mas ainda pode contar com o fator ar rarefeito para conseguir bons lançamentos em profundidade. E não é o que aconteceu. Ok, ele levou o time por empate no último quarto? Levou. O time fez o field goal? Ok. Conseguiu recuperar a bola, mas nessa recuperação de bola não conseguiu levar o time para o field goal da vitória. Teve que fazer um punch novamente o time de Denver. E nessa última jogada, o único drive em que Bailey Zappe no último quarto jogou de fato muito bem, ele conseguiu posicionar o time para o field goal anotado. Parabéns para New England Patriots, parabéns para Bailey Zappe, que mostrou um ótimo jogo da parte do quarterback, que até então era reserva, de Mac Jones. É para se empolgar tanto? A mesma empolgação aconteceu com o Mac Jones lá no primeiro ano. A mesma empolgação aconteceu com o Bailey Zappe no início da temporada passada, ou durante a temporada passada. Pode ser um fogo de palha? Pode, mas fica aí um vislumbre para quem sonha com um bom quarterback. Eu, se fosse o Patriots, iria atrás de quarterback nesse próximo draft. E você, o que tem achado aí da temporada? O que você tem achado aí do vídeo? Fale aí quais são os seus destaques, quem são os times que mais encantaram seus olhos nessa semana 16, nessa semana de Natal. Quem foi o Grinch? Ou quem foi atrapalhado pelo Grinch? Quem foi beneficiado pelo Papai Noel? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar pro vídeo? Cowboys e Dolphins. Não foi um tiroteio de pontos, mas mostrou aí defesas fortes. Com alguns, lógico, problemas todo mundo tem, mas ainda são times que têm defesas que podem fazer a diferença. Tanto é que o jogo foi decidido por um field goal, estando o placar 20-19 para os Cowboys. Nos últimos instantes ali, o Tua Tagovailoa conseguiu posicionar o time para um field goal e virou aí para 22-20. Por que o jogo não foi tão bom de ataque? As defesas estavam bem atentas e, querendo ou não, os quarterbacks não foram de todo precisos. Principalmente Tua Tagovailoa errou alguns passes assim, bestas mesmo, jogou muito, foi muito overthrow, nem lembro se teve tanto overthrow não, throwback, teve bastante throwback, não lembro se teve overthrow em demasia, mas passes que ele lançou muito atrás, tanto do Tyreek Hill quanto do Jaylen Waddle. E falando nisso, o Waddle sofreu aí contusão por 2 vezes no jogo, saiu, voltou, no segundo ele, não recordo agora se ele chegou a retornar para campo. O Tyreek Hill não estava assim tão penetrante na defesa, ou seja, não estava tão para jogo vertical. Acho que os Cowboys cuidaram de marcar essa verticalidade. Mesmo assim, Tyreek Hill foi o mais preciso desses quarterbacks e Jaylen Waddle ajudou muito, mas ajudou muito mesmo nos momentos em que Tyreek Hill ou não recebeu a bola ou serviu de isca para confundir a defesa. Mesmo assim, foi apenas um touchdown. Os outros pontos foram todos a partir de field goals de Jason Sanders. Sim, foram 15 pontos dele, foram 5 field goals. Agradeçam a Jason Sanders que estava com o pé calibrado, porque quem dominou por parte do jogo, inclusive a própria defesa adversária, foi o Dallas Cowboys. Finalmente os Dolphins venceram um jogo grande, vamos dizer assim, né? Um jogo contra alguém que está com um calendário positivo, né? São 10 jogos, eram 10 jogos e 3 derrotas, agora 10 e 4 não, 11 e 4 agora, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha, para os dois lados, o quanto essas defesas são capazes de segurar seus adversários e não deixá-los pontuar, principalmente fora de casa, no caso dos Cowboys e principalmente os times de patamar equalizado ou até superior aos Dolphins. Vamos ver aí o que vai acontecer na pós-temporada. Giants e Eagles, um jogo que tinha tudo para ser fácil para o time da Filadélfia, mas não foi. Foi uma excelente vitória para os Eagles? Foi, 33-25, um placar até relativamente bom. Foi importante para se manter na briga tanto pela NFC Leste, quanto pelo First Seed da Conferência Nacional.
Porém, eu continuo afirmando que ainda falta aquele tesão, aquele nas vitórias dos Eagles. Repito, não só Jalen Hurts, algumas figuras principalmente dentro do ataque do time, parecem muito mais fechados, parecem muito mais preocupados do que a vontade dentro de campo. Parece que aquela ideia de ser underdog e deixar o time mais de boa é muito mais agradável hoje em dia para alguns times do que ser considerado um contender, um favorito ao Super Bowl. A situação é que o favoritismo parece que incomoda alguns. Eles se sentem mais confortáveis quando não tem essa pressão do favoritismo. E é o que parece estar acontecendo com o time dos Eagles. E é uma questão bem básica. O jogo ele só não foi perfeito porque eles sofreram demais contra um time que, para você ter uma ideia, começaram com Tony DeVito e terminou com Tyrod Taylor como quarterback do time. Não por contusão do DeVito, mas por incompetência competência técnica dele mesmo. O Daboll achou que era muito mais interessante voltar para o segundo tempo com o Tyrod Taylor do que continuar com o DeVito. Tamanha situação da carruagem que se tornou abóbora também nesse caso. Além disso, os Eagles também cometeram muitas faltas. Foram 9 faltas para 65 jardas, tá certo? Jardas por falta aí talvez não foram tantas, mas a quantidade de faltas é gigantesca. E isso também dificulta um pouco mais o andar da carruagem aí do time. Mesmo assim, para a gente ver a diferença de um time ruim para um time com sorte, né? Vamos colocar aí um time com sorte mesmo que seja ruim, para um time competente, um time contender. Eles, mesmo em momentos de dificuldade, conseguiram reverter os reveses em touchdown, ou mesmo em grandes primeiras descidas, o que depois talvez tenha possibilitado aí chutes para field goal. Assim, o nosso ponto final para esse jogo é que os Eagles têm que esquecer que são favoritos e têm que entrar mais relaxados no jogo. Entrar como se fossem underdogs, como se fossem mais subestimados, para ver se talvez eles joguem com mais alegria e aí sim voltem a jogar da forma que jogaram no ano passado. A impressão que passa em alguns momentos é que o time está jogando como se fosse 2020 e 2021. Aquele primeiro momento em que o Hurts foi titular no time, que era muito mais inconsistente. Talvez eles precisem voltar àquele estado de espírito da temporada passada que levou os Eagles ao Super Bowl. E para encerrar os favoritos agora, os destaques desse vídeo, Ravens e 49ers, e um jogo muito dolorido para a torcida Faithful, porque foi um dos piores, se não o pior jogo de Brock Purdy em toda a sua carreira na NFL. Nossa, parece que a gente falando assim que ele tem anos e anos de carreira. Não, é o segundo ano dele. Ele está com uma temporada e meia, basicamente, como titular da equipe. Foram 18 passes completos de 32, fraquíssimo. E apesar das 255 jardas anotadas por ele, foram 0 TDs e 4 interceptações. 4 interceptações. Foi difícil. Ao final aí do jogo ele sofreu uma pancada, uma leve contusão, saiu. O Kyle Shanahan preferiu não voltar com ele, talvez para preservar o menino, e voltou com o Sam Darnold. O Sam Darnold anotou aí 8 de 14 passes, 81 jardas, um touchdown e uma interceptação. O time estava muito indisciplinado, foram 10 faltas e 102 jardas, mais de 10 jardas por falta. Tava demais, começou a perder a cabeça. O 49ers tem isso. Parece que quando o jogo começa a desandar, eles não conseguem se concentrar e manter a cabeça estável. Eles perdem a cabeça, fazem faltas muito imbecis. Teve uma falta de... acho que não foi roughing the passer. Foi encroachment. Foi um offside com encroachment e neutral zone infraction, que o Fred Warner pulou por cima da OL num desespero total para tentar barrar a jogada do ataque e não deu certo. Só que apesar de toda essa crítica para os 49ers, não tira de modo algum todo o merecimento, todo o destaque, todo o domínio que os Ravens tiveram sobre o time da casa, sobre os 49ers. Mesmo tendo começado um pouco mais lentos, eles souberam se reorganizar e dominaram tanto a defesa quanto o ataque do time da casa.
Lamar Jackson, para você ter uma ideia, lançou aí 23 de 35 passes, 252 jardas, 2 touchdowns. Teve ainda mais um touchdown corrido por Gus Edwards e mais 4 field goals. Foram 4 sacks sofridos pelo Brock Purdy e Sam Darnold, sendo aí 2 cometidos por Brent Urban, 1 por Jadeveon Clowney e 1 por Kyle Van Noy. Das interceptações, se não me engano, 2 foram pelo Kyle Hamilton, o safety do time, que depois saiu com uma contusão no joelho. Não sabemos se é grave, ou provavelmente os exames de hoje vão dizer a gravidade ou não da contusão, se ele vai perder o próximo jogo ou não, ou se ele vai perder a temporada. Muitos esperam que não, a gente espera que não, para falar a verdade, porque seria bem difícil para os Ravens substituírem adequadamente Kyle Hamilton jogando ali na parte de trás da defesa. Então foi um jogo, vamos dizer assim, para se esquecer. Foi tão ruim quanto aquele jogo contra os Bengals. Os dois jogos, ou vamos dizer assim, 2 dos piores jogos do 49ers em casa foi justamente contra times da AFC, Bengals e Ravens. É um alerta vermelho para caso a gente consiga chegar no Super Bowl, porque vai enfrentar AFC. Tá certo que o jogo não é em casa, mas é quase lá porque é no Allegiant Stadium. E vamos para algumas menções honrosas aqui no nosso vídeo de hoje, falando aí sobre Bills e Chargers. Bills foi um time que teve seus momentos de incerteza dentro do jogo. Apesar da vitória de 24-22, não era de se esperar que os Bills sofressem tanto para vencer de um time que tem como QB titular no momento um tal de Easton Stick, que não jogou de todo mal, né? Stick teve aí 23 passes de 33, 215 jardas, não lançou touchdown, também não lançou interceptações, diferente de Josh Allen, que teve 15 de 21 passes, uma porcentagem boa, 237 jardas, um touchdown e uma interceptação. O jogo terrestre não foi muito bom, aliás, por parte dos Bills, e Josh Allen foi responsável por 2 touchdowns terrestres também. Gabe Davis anotou o touchdown aéreo. Do outro lado, o jogo terrestre também não foi ruim, foi até bom. Austin Ekeler foi o que mais correu com a bola, mas quem anotou o touchdown corrido foi Easton Stick, que correu também 25 jardas. Até mais jardas do que Josh Allen, que correu 15. Mesmo assim, Josh Allen marcou um TD a mais que o Stick. O jogo foi decidido por uma posse de bola. Foi apenas um field goal de diferença. Se de repente numa campanha final conseguem ali os Chargers colocar seu kicker numa posição boa, quem ganharia o jogo seriam os Chargers. E aí os Bills estariam em situação complicada na briga, tanto pela divisão quanto por wild card. Agora eles estão até um pouco mais tranquilos nessa briga, mas ainda lutam contra os Dolphins. Outro jogo de destaque, mas um destaque positivo de um lado, negativo do outro. Negativo por parte dos Colts, de quem eu esperava um jogo muito mais fervoroso. E um destaque positivo por parte dos Falcons. Tá certo, jogar em casa, os Falcons jogam muito melhor em casa, coisa e tal, blá 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 blá. Mas, pelo que vem apresentando, eu esperava pelo menos um jogo muito mais parelho por parte dos Colts, que não foram tão bem. Gardner Minshew não lançou touchdown, lançou apenas uma interceptação. Taylor Heinicke não lançou interceptação e lançou touchdown. Além disso, o jogo corrido, que não foi lá grande coisa por nenhuma das partes, ainda teve touchdowns anotados por Jonathan Taylor, no lado dos Colts, o único touchdown do time inclusive, e Tyler Allgeier, que anotou o TD terrestre com apenas... Ah não, o jogo foi bom, eu tô olhando os números errados aqui no computador. O jogo terrestre foi bom dos dois lados, 92 jardas para os Colts e 177 para os Falcons. Isso que ajudou mais. Mesmo assim, os Colts não fizeram mais nada durante o jogo. Foram 7 pontos no primeiro quarto, 3 pontos no terceiro, enquanto os Falcons anotaram pontos em todos os quartos, o que garantiu aí a vitória do time de Atlanta. E para finalizar, aquele que eu achava que seria um jogo meh, foi um jogo muito bom. E Commanders e Jets tiveram aí um placar de 30-28 em favor dos Jets, que sim, jogaram bem, mesmo com Trevor Siemian sendo o quarterback titular, e mesmo ele tendo lançado, além de um touchdown, uma interceptação. Sam Howell, que começou o jogo mal pra caramba, lançou 6 passes completos de 22 tentados e 2 interceptações. Foi substituído por Jacob Brissett,
que aí conseguiu colocar uma certa ordem na casa, mas aí demorou demais para reagir, não conseguindo ponto suficiente para virar o jogo contra os Jets. O Brissett lançou 10 de 13, 100 jardas e um touchdown. Muito melhor do que Sam Howell. Creio aí que são dois caras que tentam lutar aí por maior tempo em algum time, seja como titular ou como reserva, mas provavelmente como reserva, os dois, em algum time aí da NFL. Esse foi o nosso vídeo, destaques positivos e negativos. Diga aí qual foi o que te agradou mais. Fale aí pra mim, quem é que você acha que vai chegar no Super Bowl? Qual time que ainda não está classificado vai para os playoffs, na sua opinião? Deixa aqui, comente, deixa seu like, se inscreva se ainda não se inscreveu. Esse foi mais um vídeo nosso aqui de destaques. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!